preciso voltar a este lugar. Está muito bonito agora. Como se nada tivesse acontecido. Sei que vão demolir logo a Casa Grande, sem deixar sobrar nada. Nada. Exceto minhas memórias. Eu cresci numa cidade perto daqui. Meu pai era o prefeito. Esta velha casa já estava vazia aqui. Foi construída por Wilfred Butler. Nós nunca o vimos. Ele nunca viveu nesta casa. Até que na véspera de Natal de 1950, ele finalmente voltou. Pela última vez. Todos nós acreditamos que sua morte foi um acidente. Não sabíamos que outra pessoa tinha estado na casa de Butler naquele Natal. Como delegado do Condado de Arlington, Estado de Massachusetts, por meio desta, declaro que pela conclusão da autópsia conduzida pelo médico legista deste condado, que o morto Wilfred Butler morreu das queimaduras acidentalmente infligidas a si mesmo em sua própria casa, na tarde de 24 de dezembro de 1950. Não haverá mais exames sobre o corpo do falecido. As investigações estão oficialmente encerradas. Noite de sombra, noite de sangue. Network. Versão brasileira, Herbert Richards. Depois das investigações do delegado na véspera do Ano Novo, eles enterraram Wilfred Butler. Ninguém chorava por ele. Era o funeral de um estranho.
brilhante, Butler. Sendo som de corpo e mente. Pelo menos o que o mundo considera ação. Vou por meio desta deixar minha casa e seu terreno, com todos os meus bens pessoais no interior da casa, para meu único parente vivo, meu caro neto, Jeffrey Butler. E eu solenemente o encarrego de uma única tarefa: que ele deixe a casa como eu a deixei, que nada seja mudado, para lembrar ao mundo a sua desumanidade e crueldade. Por 20 anos a casa ficou vazia, exatamente como Wilfred Butler a deixou. Então, no ano passado, começaram rumores de que ela finalmente estaria sendo atendida. A notícia do jornal se espalhou pela região até um hospital do estado para criminosos insanos. O homem que veio para vender a casa nunca a tinha visto. Era um advogado de fora, apenas fazendo seu trabalho e apreciando. Para aí! Ah! Tá ótimo! Olhe! Onde é que você vai agora? O homem não vai gostar. Ah! Só mais uma. Vamos. Agora, eu quero que você me dê um sorriso. Para saber tudo o que acontece, fique ligado na WLIX, a voz do Nordeste. Aqui Roger Solo com as notícias. Incêndio num armazém em Newark. A polícia acha que foi intencional. Um interno escapou do manicômio judiciário de Margaretville e está sendo procurado pela polícia estadual. Em Rockenberry, os habitantes constroem novas casas. Eu não lhe disse? Ela é linda. Podemos ver o resto dela? Meu bem, isso foi tudo. Eu acho que o prefeito está me esperando. Eu acho você um homem tão importante. Pois é, Laura sempre me diz isso. Querido. O quê?
Não demora. Meu bem, se sentir tédio, dê uma olhada na vista. Cedo ou tarde, aquele horizonte vai nos levar de volta para casa. Sr. Carter? Seu defeito? Deixe-me apresentá-lo. Este é Charlie Tolman, que publica o nosso jornal semanal. Sr. Tolman? Muito prazer. E esta é Tess Howard. Ela é nossa telefonista e nós a chamamos de nossa diretora de comunicações. Este é Bill Mason, nosso xerife. Por que não se senta aí, Sr. Carter? Na cabeceira da mesa. Obrigado. Eu agradeço esta reunião para me receber. Muito bem, como vocês sabem, eu fui contratado por Jeffrey Butler para vender a casa que ele herdou de seu avô, Wilfred Butler. Continue, Sr. Carter. Eu quero crer que vocês se ofereceram para comprar a casa de meu cliente. Oferecer? Nós imploramos a ele, escrevemos cartas. Já é o bastante, Tess. Mas é verdade. Problemas, sempre problemas. Eu passei os últimos 20 anos ou mais procurando afastar as pessoas de lá. Vagabundos, ladrões, garotos. Estes são os piores. Perseguindo sonhos por causa deste impulso. Esta bobagem sobre humanidade. Não, desumanidade. Que diabo é isso, afinal? Ele era um homem amargo. Ódio. Deve ter sido um demônio. Aquele homem odiava. Bem, algumas pessoas são assim. Se vocês ainda querem a casa. Está nos oferecendo a casa, Sr. Carter? Exatamente. Por que agora? Bom, isto é problema do Sr. Butler, não é mesmo? O senhor sabe que não somos ricos. A maioria de nós veio durante a Depressão. Mas amamos esta cidade. É o nosso lar. E, naturalmente, querem fazer melhorias. Exatamente. Meu cliente compreende perfeitamente e simpatiza com isso. Deseja sacrificar a casa por $50 mil em espécie amanhã ao meio-dia. Esta é uma enorme quantia. É uma grande transação.
Nós poderíamos ir ao Wilton. Podíamos ir agora ao banco. Será que eu me fiz claro? Todo aquele dinheiro. Ótimo. Eu vou esperar uma resposta até amanhã. O senhor vai passar a noite aqui? Sim, vou. E posso perguntar aonde? Na casa, Butler. Nós podíamos instalá-lo num motel, como o nosso hóspede. Não, eu estarei bem. É o Motel Paraíso, meu caro. É muita gentileza, mas eu vou me encontrar com o Sr. Butler para tratar de alguns assuntos. Se quiser o telefone, eu posso fazer a ligação. Por favor, não se incomode. Não tem problema. Vai precisar dele. Não vai querer ficar isolado por lá. Bom, você acabou me convencendo. Obrigado. A propósito, conhece o Sr. Butler há muito tempo? Não, eu nunca o vi. Ele me perguntou se eu podia cuidar disto para ele. E eu disse sim. Ele me mandou a chave para o meu escritório. Prefeito, xerife, Sr. Tolman, Senhorita Howard. Verei todos amanhã. De fato, eu estou muito ansioso por isto. Hábil. Ele é muito hábil. É um bom advogado, não se pode negar. Não fale de advogado. Vocês viram como olhava para nós? Vocês viram a roupa dele? Ele faz apenas o seu trabalho. Ora, não me fale de advogados. Você sabe o que eu queria ver? 2 deles conversando entre si e nenhum dos 2 sabendo em quem acreditar. Eu amo você também. Meu bem, quando eu voltar para casa, eu terei uma ótima surpresa para você. Não, eu não posso dizer o que é agora ou não seria uma surpresa, não é mesmo? Não, eu não posso voltar para casa ainda, mas eu volto muito em breve. Muito em breve. Bom, meu bem, é claro que sinto a sua falta. Sim, eu sinto falta de Jenny também. Laura, está certo. E olhe, eu te ligo amanhã. Eu te ligo amanhã. Não, eu vou ligar e falo com Jenny. Bom, para dizer a verdade, eu estou mesmo gostando. O mesmo para você, querida. Como assim, hostil? Eu estive pensando, se conseguirmos, o que faremos? Vamos destruí-la. Está bem. Está bem. Eu vou ter que ir. Me faça um favor, Tess. Chame Diane, diga-lhe que fui até Wilton e que voltarei tarde. Ela é incrível, não é? Butler falava sério. Pena que vai desaparecer. Vai ser um grande desperdício. É um monumento do avô dele. Sabe,
O zelador tem mantido esse lugar sempre assim. Que tipo de monumento é este? Bom, este é o problema. Ninguém se lembra mais. Isso é o que normalmente acontece na América. Eu me lembro disto. Ele anda comigo, fala comigo e me diz que ele pertence. Ele anda comigo e fala comigo. Me diz que a ele pertenço. E a alegria que sentimos enquanto ali permanecemos. Adorei a melodia. Eles cantam em funerais. Em funerais? É, eu ouvia quando era criança em Chipley, Geórgia. Também havia uma Chipley na Flórida. Mas foram ambas posteriormente erradicadas do mapa. E que ninguém jamais a conheceu. No armazém. E lá ele comprou vinho, alguns pastéis, salame, macarrão. Não parece tão ruim assim. Eu vou querer salame, macarrão. Não. Um pouco daquela salada de batata. Ele escolheu vinhos também? Escolheu. Está aqui. É uma escolha bem interessante. Bom, eu acho que estamos com sorte. Safra de 70. É difícil de se encontrar. Eu posso beber um pouco? Claro. Obrigada. Deve ter sido maravilhoso. O quê? As pessoas que viviam aqui devem ter tido uma vida fantástica. Você pensa que eles vão destruir isto aqui facilmente, certo? Certo. Errado. Olha ali bem em frente. Debaixo daquela colina existem 2 blocos de pedra. A fundação tem 3 metros de espessura. Mas algum dia eles irão aqui e vão demolir esse lugar e fazer pequenas demarcações. Todas elas nesta propriedade, em lotes de 4,5 acre. E um trator vai subir esta colina na direção desta casa. E vai ter a maior surpresa de sua vida. Querido, por que ele resolveu vender a casa? Porque ele é como o resto de nós. Ele quer dinheiro. Apenas $50.000 por esse lugar. Se tivesse esperado, conseguiria pelo menos $250.000. Mas ele não quer perder tempo. Prefere perder dinheiro. Amor, vamos pro quarto agora? Sim. Sabe, um dos maiores prazeres da vida é o prazer de antecipar o prazer. Não acha? Você está sentindo esse prazer agora, não está? Estou. Claro que estou. Eu não estou vendo nenhuma cama. Procure bem. Butler disse que é tudo mobiliado. A mobília está perfeita.
Alguma coisa? Não, senhor, mas olha isto. Mais futebol, hein? Olha como ele deixou o zagueiro. Olha como ele corre, esse moço. Não tenho tempo agora. Ô, Tess, que tal aquele telefone na casa do Butler? Está funcionando? Pode ligar agora, eu espero. Alô? Ah, sim, senhorita Howard. Claro, o telefone está bom. Foi gentileza sua ter ligado. Obrigado. Boa noite. Meu bem, eu vou descer até o carro para pegar os cigarros e volto logo. Tá bem. Não vai embora, hein? Não vou, não. Você pegou o cigarro? Sim, estão aqui. Pode me dar um? Claro. Sabe, é muito interessante como esses cigarros de hoje em dia vêm em embalagens tão charmosas. Ah, isso é pra mim? Uhum. Posso abrir? Não, não. O nosso Natal é depois de amanhã. Isso é uma ordem? Sim, madame, é uma ordem.
Sheriff Mason. Bill, é uma chamada da casa Butler. Está bem, pode ligar. Pode falar. Sr. Carter? Não sou Carter. Quem fala? O dono. Butler? Sim. Sou eu mesmo. Fale alto, eu não posso ouvi-lo. Não posso. Pode vir até aqui. Mas por quê? O que houve? Carter não está. Se foi, você virá. Está bem, está bem. Permaneça dentro da casa. Eu espero por você. Depressa, por favor. Estou assustado. Bem, tenha calma. Eu estou indo. Senhor Butler, terminou? Tess, eu voltei. Como é? Eu quero falar com você. Alô? Quem fala? Você me conhece, Tess. Sou Mary Ann. Diga ao prefeito. Diga a todos. Estou esperando na casa de meu pai. Tess, estou tão só. Não demore. Alô? 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 Meu Deus, onde está essa gente? Alô? Maggie, graças a Deus. Qual é o problema? Aconteceu uma coisa. Quero que venha até aqui depressa. Tess, estou assistindo TV. Maggie, querida, quero que venha logo. Não posso. Venha logo, Maggie. Por favor, depressa. Está aberta. Está bem, moço. Fique aí. O que é que você quer? O prefeito. Não teve sorte. Meu pai não está em casa. E não se mova. Você quer que eu levante as mãos? Não, apenas fiquei. O que é que você está olhando, hein? Parece que me lembra de você de algum lugar. Por isso estou com a arma. Você me assustou. É razoável. Obrigada. Todo mundo anda armado por aqui?
Não, só o xerife quando ele vem pra cá. Eu vou chamá-lo pra você. Lamento desapontar você. Mas o escritório do xerife está vazio. Como é que você sabe? Acabo de vir de lá. E quem é você? Jeffrey Butler. Ah, você é o tal que tá vendendo a casa. É. Tem identidade? Que é isso? Não ria de mim. Quero sua identidade. Um maníaco escapou de Margaretville. Tá bom. Põe ali na mesa. Agora se afasta. Licença da Califórnia. Tem sorte, hein? Gostaria de ver meu cartão de saúde? É do manicômio. Me deram quando eu escapei. Tem um grande M vermelho na frente para ninguém se enganar. Ah, tá certo. Desculpa pela arma. Meu pai está em Wilton pegando dinheiro. Tudo que quero é entrar na minha casa. O assistente do xerife deve ter a chave. É o único que eu sei que tem. Onde é que ele está? Desça pela estrada até encontrar uma grande casa branca com cercas brancas. É lá que ele deve estar. Obrigado. De nada. Feliz Natal. Para você também. Se eu não voltar em 1 hora, Maggie... O que tem? Chame o prefeito ou o Sr. Tolman. E ninguém mais. Você promete isso? Ora, claro. Escreva aí, meu bem. Assim não se esquece. Sheriff to 301. I'm heading west on Route 5 to Butler House. You'll hear from me. What the hell? What's that light out there? Oi. Oi. Achou o assistente? Não, ele não estava lá. Ah. Eu estive pensando. O seu advogado não devia estar na sua casa? A porta estava trancada. Eu peguei o carro dele emprestado. Quer dizer que roubou um carro? É. Pro motor não esfriar. E se ele precisar do carro? Ele pode me achar. Quem é que vem para jantar? Ah, meu pai. Sempre jantamos juntos às quintas-feiras. Você quer comer alguma coisa? Não, eu comi no Motel Paraíso. Ah, eu sei, é horrível. Quer beber alguma coisa? Quero. É um
conhaque barato, mas é muito apreciado por aqui. Quer gelo? Não, obrigado. Parece cansado. É, estou sim. Bem, esse aqui é pelo dinheiro. Saúde. Por que você está querendo vender a casa? Preciso do dinheiro. Depois de todos esses anos? Estou precisando agora. Como é que é a casa por dentro? Sabe que eu nunca vi por dentro? Quando eu era criança, meu pai dizia para ficar longe de lá que coisas terríveis poderiam me acontecer. Que era uma espécie de casa assombrada. Eu nunca vi também. Vai vender a casa e nunca viu? É. É uma pena. Ele é a única coisa que se tem para ver por aqui. Ah, eu estava esquecendo. Uma mulher tem ligado, deixando recados para o meu pai. Ela disse que está esperando em sua casa, na sala de visitas. Ué, que mulher será essa que está esperando na minha sala de visitas? Eu não sei. Sei lá, é uma voz que eu não conheço. Eu vou até lá. Eu vou também. Para quê? Eu sou atrevido. I suppose you'll be going back to California soon. California. You said you lived there, remember? No, I'll be traveling. Jeff, look. It's a sheriff's car. Tem uma luz. Olha essa lápide. Bem animadora, hein? Quem suporta a cruz usará a coroa. Wilfred Butler. É o meu avô. Que frio. Parece que alguém perdeu os óculos aqui na neve. São do xerife. Meu advogado sumiu, o xerife também. E você recebe chamadas estranhas. Agora alguém está fascinado pelo túmulo do meu avô. Vamos embora daqui. Você ainda quer ir para minha casa? Quero. Mas eu não quero ir sozinha. Você está nervoso? Não, eu não estou nervosa. Ah, claro que não. É o frio, eu estou tremendo toda. Vamos embora logo. Vamos sim. Acharemos ajuda na cidade. Só 10 minutos daqui. Night, Mr. Tolman. Have a nice holiday.
assistente não está aqui, mas o Sr. Talman está. Quem é Talman? Vem comigo que você vai ver. Sr. Talman, por favor. Eu preciso falar com o senhor. Desculpe, esse é Jeffrey Butler, o homem que está vendendo a casa. Ele não pode entrar lá. Meu pai está em Wilton e nós imaginamos que... Alguma coisa errada? Ele nos dirá. Tess? Foi para a casa dele? Por que ela iria para lá? Eu não sei. De qualquer modo, ela não vai entrar. Disse que a casa está trancada. Disse que ela odeia o lugar. Você quer ir até lá? Diane pode ficar aqui esperando pela gente. Eu preciso da chave. Essa não é a minha casa. É a casa de Tess. Ela não está aqui. Satisfeito agora? Deve ter ido à minha casa. Por que ela não iria lá? Ela odeia a casa. Talvez ela tenha ido ver a mulher que está lá. Alguém ligou para a casa do prefeito e disse que estaria esperando. O que é que foi? Alô, Jeff? Alô? Quer responder, por favor? Quem é você? Sou Diane Adams e já falei com você antes. Traga seu pai para esta casa. Aqui é Marianne. Diga-lhe que eu tenho o diário. Estou esperando. Quem é você? Ele vai saber. Véspera de Natal de 1935. Alô? Alô? Five to 6
704, signal 10, 704, C Charlie. 704, signal 10, 704, C Charlie. Xerife, eu vi o seu carro. Xerife, é você? Tess, você não pode me ver, mas eu posso vê-la. Ah, sim. Eu me lembro deste rosto. Está mais velha agora. E gorda. Mas é a Tess. Você está assustada, não está? Não tenha medo. Eu acho que a pessoa no telefone disse 1935, véspera de Natal. Mas não foi o começo. Em 1927, a casa Butler foi restaurada por Wilfred Butler. Depois ele criou grupos sociais para insanos. Nada de especial. Mas em 1930, a mulher de Butler, Catherine, morreu de tuberculose. Então, em 1933, a coisa começou. A filha de Wilfred Butler foi cruelmente atacada e violentada. Seu nome era Mary Ann. O mesmo nome que a pessoa usou na mensagem esta noite. Estava com 15 anos, então. Em 1934... Mary Ann Butler deu à luz a um filho, Jeffrey Butler. Jeff. No início de 1935, a casa Butler foi alugada ao Dr. Robinson como um asilo para doentes mentais. Então Butler entra em cena, entregando a própria filha, Mary Ann, para viver no asilo. A história está sem um fim. Foi cuidadosamente retirada dos documentos. Por que Tallman fez isso?
susto. O que aconteceu, Jeff? O que aconteceu é que Tess tem 40 gaiolas de pássaros. Talman está muito nervoso. Todos vão para minha casa, menos eu. Está frio aí fora, é melhor trancar a porta. Jeff, qual é a sua idade? Qual a minha idade ou quantos anos eu já vivi? Jeff, existem muitos documentos sobre a sua família. Não quero falar da minha família. Uma mulher telefonou e seu nome era Mary Ann. Esse era o nome da sua mãe, não era? Minha mãe morreu quando eu nasci. Desde então eu venho viajando. Não é o que está escrito. O que você quer dizer? Se você quer saber, acho que devia ler os documentos. Para o seu próprio bem. Nada do que disser sobre o meu passado, sobre o meu futuro, será para o meu bem. Uhum. Onde é que está? Está na mesa. É tão idiota mentir. É preciso enfrentar a verdade. Jeff, talvez sua mãe esteja viva ainda. Talvez esperando por você na casa. Eu não sei. Tá bom. Chega de dar voltas. Vamos direto para lá. Está morto. Dele. Alguém as cortou fora. Você o matou. Você matou o Talman. Ele pediu ajuda. Você matou o Talman. Volte para o carro.
ele levou. Sim, quem é? Eu sou Marianne Butler. Estou chamando da minha casa. Por que não vem até aqui, senhor prefeito? Temos uma pequena reunião. Todo mundo está aqui. Até mesmo sua filha. Eu escrevo sabendo que ninguém nunca irá ler isto. Nem minha amada filha, nem o meu neto Jeffrey. Eu escrevo a mim mesmo na esperança de um perdão, se ainda for possível. E escrevo a você, Marianne, cuja juventude e inocência eu destruí. Em 1935, fazia um ano que os médicos tratavam de minha filha. Eu acreditava que eles a tinham curado. O pequeno Jeffrey foi tirado de nós e levado para a Califórnia. Eu transformei minha casa num sanatório e trouxe médicos para morarem lá. Eles receberam outros pacientes. Viveram lá sempre. E eu me lembro como era então. Nunca houve criança mais adorável e feliz. Ouçam, senhoras e senhores, eu proponho um brinde. Doutor, por favor. No Natal do primeiro ano, eu sabia que precisava agir. Não por mim, mas por minha criança indefesa. Não tinha planos. Tudo o que eu sabia é que tinha que tirar minha filha daqueles homens. Eles me prometeram, mas mentiram. Porque ele é um bom companheiro, ele é um bom companheiro, ele é um bom companheiro, ninguém pode negar, ninguém pode negar, ninguém pode negar. Ele é um bom companheiro, ele é um bom companheiro, ele é um bom companheiro. Eu
sabia que eles iam se empanturrar até se entorpecerem. Daquela festa, eu não esperava menos. Eles vieram para minha casa e agiram como se fossem os donos. A princípio foram cautelosos, desconfiados, mas depois perderam o controle. Existe uma luz no final de um longo túnel. Fique aqui, doutor. Eu pegarei mais champanhe. Estavam prontos, eu sabia disso. Bêbado, gordo e cheio de sua alta importância. Eu fui embora. Queria libertar aquelas almas infelizes que por tanto tempo sofreram com o doutor.
Depois que os internos se dirigiram para casa, tencionei pegar o carro e levar Mary Ann para longe. Não percebi exatamente quando ela se afastou de mim. Eu penso que quando a viram na sala de jantar, os internos acreditaram que ela fosse um membro daquela casa que eles tanto odiavam. Então, a mataram. Depois eles celebraram. Então a maioria dos internos fugiu. Eu não sei para onde. Eu nunca esquecerei o que eles fizeram com a minha filha. Desde aquele Natal, tenho vivido em prisões e asilos anonimamente. Como animal, eu vaguei com amargura até que todas as estações se tornaram uma só. Estação de vingança. Butler ainda está vivo. Esta ainda é a casa dele. Seu avô morreu queimado em 1950. Ardeu até morrer. Nesta casa. Meu avô cobriu o corpo de gasolina bem aqui, neste lugar. A cidade quis crer que ele estava morto. Eles ainda querem crer. Esta casa era um manicômio. Houve um massacre feito pelos internos. Tess, Talman, o xerife, seu pai. Não. Todos internos. Eles mataram minha mãe quando era criança. Quem está aí?
Eu passei aquela noite chorando. Pela manhã, não havia mais lágrimas. Eu sei que meu pai e Jeff pensaram ambos que atiravam no assassino. Mas eles foram as últimas vítimas da casa de Butler. E agora, 1 ano depois, eles virão demolir o monumento de Wilfred Butler. Mas nunca poderão apagar de minhas lembranças o que aconteceu aqui.